Olá, bom, eu sou Alex Tamel, vocês já sabem, eu sou Alex Tamel e hoje não tenho Salvador Ernesto, pessoal. Bom, o Salvador está a fazer testes e depois ele terá exames, e talvez depois exames de admissão, né? E isso pode dificultar um pouco a frequência de vídeos aqui no canal, né? Se der, eu grave alguns vídeos aqui sem ele e vamos ver o que vai acontecer ao longo do tempo. Mas era para hoje ter vídeo, como vocês estão a ver, não tem vídeo, esse vídeo é um vídeo sem conteúdo. Mas nós esperamos que vocês entendam, que vocês, não sei, assistam outros vídeos que vocês não assistiram ainda aqui no canal. Bom, eu não estou aqui só para falar, só para comunicar isso que Salvador não está. Também estou aqui para dar os desafios para vocês, né? Porque eu desafio vocês a nos desafiarem para os 1000 inscritos. Um desafio dos 1000 inscritos, né? Comente aí embaixo aí o que você quer que a gente faça quando chegar aos 1000 inscritos, né? Um tipo de desafio, não sei, comer uma bolacha com pasta de dente. Não sei, o que vier na sua cabeça, comente aí embaixo aí. Não sei se vocês sabem, mas estamos quase a chegar a 1000 inscritos. Agora que estou a gravar esse vídeo, são 950 inscritos aqui no canal. Estamos quase, né? Convide todos, seus amigos, seus familiares, seus colegas da escola, seus colegas da faculdade. Diga só, mano, pega ali, diga, se inscreve nesse canal o que sabe, né? Os putos aí, tem um conteúdo muito bom. Eles mandam vídeos semanalmente, né? Vídeos sobre mistérios, tal, você que sabe, né? Convide todo mundo a se inscrever para chegarmos logo aos 1000 inscritos. Eu sei que você quer esse desafio. Eu sei que você quer que a gente faça desafio dos 1000 inscritos aqui no canal. Um desafio... Por quê? É só vocês comentarem e o melhor desafio é que será selecionado. Os melhores desafios, os que nós achamos que isso dá, isso pode. Nós vamos selecionar esses desafios, não sei, talvez 10, 5, não sei quantos, mas nós vamos selecionar. Comente. Eu também estou aqui para dizer que ao chegar aos 1000 inscritos, estamos a pensar em criar um canal novo, né? Tipo um canal onde vamos postar vlogs, desafios, games, tudo que nós não podemos fazer nesse canal, né? Bro, tô com uma espinha. Tudo que nós não podemos fazer nesse canal. Por quê? Porque esse canal tem que ser um canal bem certinho, com um conteúdo bem educativo, tal. Não sei se vocês conseguem perceber, conseguem se encaixar no tipo de conteúdo que tem aqui no canal, né? Então é isso aí, pessoal. Estamos a pensar em criar quadros novos, desafio ao chegar aos 1000 inscritos, novo canal. Não, se você nos acompanha desde os 0 inscritos até aqui, você é um Lacoste. Você é um Lacoste. Não sei se vocês sabem, mas somos só eu e Salvador trabalhando nesse canal. Então fica um pouco puxado para nós, né? Tem escola, tem outras coisas, né? Porque tem que fazer roteio. A primeira coisa é o roteio do vídeo, depois verificar se o roteio tá bom, fazer a edição, a correção de áudio e de vídeo, né? Depois carregar o vídeo. Não, são 5 coisas que tem que fazer só para sair um vídeo só. Então fica um pouco puxado, né? E também porque os vídeos devem ser bons. E nós ainda filmamos com uma câmera de celular, né? A qualidade não é lá boa, a qualidade do áudio também não é boa. Então, vocês sabem, né? Como que é o início das coisas, né? Mas um dia esperamos estar lá, esperamos ter um bom equipamento para trazer vídeos para vocês, né? O canal passa a ser parte de mim, fazer parte do Salvador também. Se vocês acham que vão sair daqui sem aprender nada no vídeo de hoje, vocês estão enganados, né? Eu preparei algumas coisinhas só para queimar o tempo, né? Então vocês vão aprender aqui as fobias mais comuns que já existem. Por exemplo, a fobia é ter medo de ter uma fobia. Tremotofobia é medo de manipular dinheiro. Tripofobia é o medo de defecar. Acrofobia é o medo da altura. Glossofobia é o medo de falar em público. Claustrofobia é o medo de lugares fechados. Masofobia é o medo de ratos. Erotofobia é o medo de sexo ou de falar sobre sexo. Falofobia é o medo de pênis. Ginocofobia é o medo de mulheres. Você que tem medo de mulheres. Homofobia é o medo de homossexuais. Então é isso, né? Deu pra captar alguma coisa, né? Aprendeu algo novo, um pouco novo, né? Então é isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Sigam-nos nas redes sociais, estarão aqui na tela. Bom, isso é assim. Se você nos seguisse nas redes sociais, eu não teria que estar aqui para fazer esse vídeo. Então é importante nos seguir no meu Instagram, me seguir no meu Instagram e seguir o Salado também, porque nós comunicamos tudo lá. Então siga-nos nas redes sociais. Na descrição do vídeo e também compartilhe esse vídeo com algum seu amigo, seu tio, seu primo, seu amigo. Faltam 50 inscritos para chegarmos aos 1000 inscritos. Não esqueça de comentar aí embaixo o seu desafio, né? O que você quer que a gente faça ao chegar aos 1000 inscritos, né? Porque estamos quase, né? Contamos com vocês. Desafio você a comentar alguma coisa bizarra que você quer que a gente faça, né? Nós faremos, né? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Agradeço a você que assistiu até aqui. Por hoje é tudo e tchau!